Bom dia a todos. Obviamente, nós convocamos a imprensa aqui na Prefeitura, pelo que se tem até noticiado todos os dias, os nossos números, apesar de muito altos ainda, eles estão apresentando uma queda acentuada. Muito bem. Nós estamos aí nas vésperas dos dias das mães. E hoje nós podemos dizer aqui que o planejamento feito por esse comitê, por essa prefeitura, por todos que estão sentados aqui, foi feito justamente para que o comércio aproveitasse um dia que, segundo os próprios comerciantes, é a segunda data mais importante do comércio, dos bares, dos restaurantes de Belo Horizonte. Eu já disse algumas coisas aqui e vou repetir com muita humildade, muita calma, porque não fui ouvido por uma parte da população. Primeiro, há 1 ano e 3 meses atrás eu avisei que nós estávamos em guerra e ninguém acreditou. Segundo, eu disse que cartão de plano de saúde não eram vacinas e parte da população não acreditou. Que Natal poderíamos passar sem vermos os entes queridos, porque poderia ser o último Natal importante para muitas famílias. E ninguém acreditou. No que deu uma explosão de casos. Sobre festa, sobre praia, sobre viagem, sobre irresponsabilidade, sobre negacionismo, eu me nego a falar, porque acho que isso é até bíblico. Eu não vou julgar pérola a porcos, né? Então eu quero dizer o seguinte: eu já não tenho a minha, né? Mas muitos de vocês, principalmente os mais jovens, vão se encontrar com as mães. Ou não, né? Porque a morte do Paulo Gustavo ontem é simplesmente a morte de um ente muito querido a todos, mas é mais um CPF que se foi, e ele não passará o Dia das Mães com a mãe dele, que está viva, e ele é um rapaz de 42 anos. Então é esse recado que eu dou, um presente na porta, uma live, o uso da imaginação, obviamente para aqueles que não moram com os pais, que é o que tudo indica. Eu estou fazendo todo esse preâmbulo aqui porque todos que têm, né, todos tiveram mães, e os que as têm a viva, mantenha que pelo andar da carruagem,
será o último dia que passaremos aqueles que correm risco, que somos todos nós, e vamos passar vários dias das mães com as nossas mães, né? Principalmente os mais jovens, que têm mães jovens que não foram vacinadas e a vacinação ainda não tem o efeito, o governo federal não mandou a segunda dose bom. Outro assunto que eu gostaria de colocar, porque eu vou abrir as perguntas, então, é que foram dados que nós nunca nos preocupamos, e nas últimas entrevistas, eu não disse, e eu me neguei a falar, porque eu não queria que isso se tornasse uma fonte de agressão, né? Nós não fazemos ondas, nós não colorimos a nossa cidade. Nós distribuímos 3.200.000 cestas básicas, num total de 275 milhões de reais, ininterruptamente desde o início da pandemia. Nós distribuímos 900.000 toneladas em nossos restaurantes populares. E na assistência alimentar, em abrigos, nós servimos 6.777.926 refeições. E foram entregues à população, além do que é sabidamente a distribuição de máscaras, que é o menos importante, 600 mil kits de higiene. Isso é combater a pandemia. Então, nós não fechamos a cidade, não. Nós não sacrificamos a cidade de Belo Horizonte, não. Houve um sacrifício imenso dessa turma toda que está sentada aqui, para que todos fossem mitigados da tragédia que abateu sobre a nossa cidade. É claro que ninguém foi chamado aqui para ouvir isso. Nós temos coisas importantes. Vamos praticamente dobrar, e eu só vou falar das mais importantes, que o André, que está com todos os dados ali, que vai dar detalhes, tanto da parte de abertura, como os médicos que estão aqui vão dizer dos motivos. E eu queria dizer mais uma coisa muito importante: fiscalização não é tirania, fiscalização é responsabilidade. Que não me venham com papo de tirania, com papo de quem não cuida. Abrimos as escolas de modo responsável, de modo que os alunos de 0 a 5 anos, com horários diferentes, com bolhas ou módulos diferentes, tá certo? E eu quero dizer aos senhores que quando a secretária foi chamada para dar uma pequena palestra em cidades da região da Grande Belo Horizonte, infelizmente, as cidades estão sem a menor condição de abrir a escola infantil hoje no estado de Minas Gerais. Então, nós estamos em contato com o Ministério Público, que estranhamente, mas já estamos num bom diálogo, vamos abrir um bom diálogo,
né? Porque o Ministério Público é um órgão do Estado. O Ministério Público é um órgão do Estado. E nós estamos numa conversa muito positiva, como sempre tivemos com o Ministério Público. Eu peço à população de Belo Horizonte, peço aos donos dos bares e restaurantes, que vão ampliar de 4 para 7 horas de abertura, né? Vão ficar abertos até 7 horas, os clubes que vão ser reabertos, enfim, as feiras que vão ser reabertas. Espero que as feiras não achem que ficaram aqui com 7 pessoas gritando que nós estamos reabrindo as feiras por causa disso, porque do mesmo jeito que nós reabrimos, nós vamos fechar, isso não tenho dúvidas, né? Nós não vamos tomar gol aos 45 minutos do segundo tempo, onde a vacina, infelizmente, chega a passo de tartaruga, mas chega. Então, é um momento muito diferente, onde o medo toma conta cada vez mais da população, porque a cepa não está brincadeira. Estou vendo aqui dezenas de jovens que hoje sabem que podem se internar, como estão internados. É um número de quase a metade, né, Jacques? Quase a metade das internações hoje são pessoas da idade de vocês. Então, tenham cuidado, tenham responsabilidade, porque é muito grave a situação, principalmente dessa faixa etária, na cidade de Belo Horizonte. Mas não podemos ficarmos apegados à segurança e abandonarmos, com toda a ajuda que já demos, inclusive, há um projeto de lei de 250 milhões de reais para ser aprovado, não é isso, Fleury? Lá não adiantam fazer demagogia lá dentro, alguns vão tentar, e nós não temos mais dinheiro, vai faltar para a cesta básica, vai faltar para dar o aluno a cesta básica infantil, vai faltar o antibiótico, vai faltar muita coisa. Então eu peço a alguns na Câmara que tenham a consciência e a responsabilidade de não tirar o medicamento de dentro do centro de saúde. É isso que eu queria dizer. Vou responder 2 ou 3 perguntas e a partir de agora nós teremos o que vai ser aberto. Eu já dei praticamente as coisas mais importantes, né, André, que são as feiras, os clubes, com ampliação de quase o dobro do horário dos restaurantes. O domingo está reaberto, menos para bares e restaurantes, Nós estamos ampliando o horário para compensar. Brevemente, se Deus quiser, se os números continuarem caindo, nós vamos estar aqui ampliando mais, como poderemos estar aqui fechando e lacrando a cidade toda. A todos os comerciantes, a todas as associações de bares, restaurantes, lojas, feiras, vocês vão ditar se a cidade vai continuar reabrindo ou vão fechar. Nós estamos com a fiscalização atenta e vamos continuar. Faço um agradecimento, como sempre fiz, à Polícia Militar de Minas Gerais, ao comando da Polícia Militar, ao meu gabinete militar, ao comando geral da capital, que também é Polícia do Estado, pela grande colaboração que tem dado, junto à Guarda Municipal, junto à Vigilância Sanitária, junto ao pessoal da Maria, a Política Urbana.
Alguma pergunta? Itatiaia. Ei, prefeito, secretários, pessoal, bom dia, Edilene, da Rádio Itatiaia. Está conseguindo ouvir direitinho? Essa flexibilização que o senhor falou de ampliação do horário dos bares, abertura dos clubes, é a partir de sábado, é a partir deste domingo já? É a partir de sábado, eu esqueci de falar, Edilene. A partir deste sábado. Obrigada, prefeito. Em relação à segunda dose da vacina, que já está atrasada para o público entre 67 e 64 anos, a partir de agora, Jackson já falou, secretário Jackson falou que daqui a pouco vai falar também. A pretensão da Prefeitura de Belo Horizonte, a partir de agora, segurar a segunda dose de algumas vacinas, quando perceber que não vai ter para aplicar a segunda vez? Olha, é uma explicação muito simples, não precisa de nenhum médico dar a explicação, porque ela é matemática. Nós recebemos um ofício do Ministério da Saúde, um ofício, um documento oficial do Ministério da Saúde, que todo mundo está acompanhando, que vem em lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora já deve ter chegado o nono, o 11º. Vem a conta gotas, mas vem. Bem, nós recebemos o primeiro ofício que era para aplicar tudo. Né? Não, recebemos uma ordem. Pode aplicar tudo. Não obedecemos. Guardamos uma parte e recebemos um documento oficial que o lote 7, o 7º e 8º lotes, eram para aplicar todas as doses. Então nós entendemos que era um documento responsável e fizemos isso. E acredito que no início da semana que vem nós devemos estar voltando a aplicar a segunda dose, que não há problema de atraso de uma semana, de 7 dias, eles podem explicar melhor, tá certo? O ideal era que o documento fosse responsável. E nós não recebemos um documento oficial responsável. É isso que ninguém fala, é isso que querem julgar nas costas, como se já tem pouca coisa para fazer, do secretário de Saúde e da Prefeitura de Belo Horizonte. Responsabilidade do governo federal, então? Claro que foi. Claro que foi irresponsabilidade do Ministério da Saúde, que mandou um documento que nós acatamos, que é o documento oficial do governo federal, que teríamos as doses aqui. TV Globo. Bom dia, prefeito, bom dia, secretários, todo mundo. Eu queria saber o que a prefeitura considera como jovens, já que estão sendo muito acometidos, a idade, o intervalo de idade é considerado jovem, e quantos desses estão internados nos hospitais, nas UPAs hoje? Pode ser um percentual ou um número absoluto? Obrigado. Olha, em número absoluto eu não tenho, eu recebi a informação do secretário hoje, que praticamente a metade dos internados são jovens, né? E aí, se você falar comigo quais jovens, eu vou te falar que nós temos óbitos de 23 anos, né? Nós temos óbitos de 40 anos, de 39, de 32, né? E se você considerar a morte de um ator de 42 anos, se ele não for um jovem, ele é o quê? Um pré-adolescente ou um idoso? Então ele não passa de um jovem, né? Então o número é realmente alarmante, principalmente entre os jovens, que na maioria das vezes ignoram e vão para baladas, para festas, para churrascos, e é isso que a gente quer evitar. A última, estado de Minas. Bom
dia, prefeito. Bom dia a todos. Prefeito, ontem o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que poderia editar um decreto evitando medidas restritivas e volta e meia cita o nome de Belo Horizonte para falar de medidas restritivas. Como é que o senhor viu essa declaração, viu essa informação do presidente? Já pensou algo a respeito do seu comitê? Ainda mais que o presidente chega a afirmar que as pessoas, cuidado dos prefeitos que não poderiam peitar essa decisão. Basicamente isso. Obrigado. Meu sonho de consumo é alguém sentar aqui no meu lugar agora, né? Ele não pode editar papel não, porque papel o Estado está editando também. O que eu quero é cesta básica, o que eu quero é dinheiro, o que eu quero é cheque, o que eu quero é leito de UTI, né? Então, papel, quem trata de papel, quem trata de documento é o Supremo Tribunal Federal. Eu estou tratando aqui é de vida, é de compreensão, é de equilibrar a farinha com fubá, entendeu? O que eu estou tratando aqui não é de papel não, é do desembolso robusto, né? É de um desembolso que custa muito caro para a prefeitura, e quem trata de papel é lá em Brasília. Eles entregam o papel ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal designa aqui um cuidador para a Covid, um novo comitê, e serão muito bem-vindos, tá certo? Nós guardaremos os nossos dados até hoje, e amanhã ele passa a anotar os dados dele dentro da nossa cidade, que, pelo visto, né, os dados dentro do nosso país não é um dado muito interessante e muito competente. Eu já vi os depoimentos que nós assistimos, né, abismados ontem na CPI da pandemia, CPI da qual todas as prefeituras já receberam. Não é Belo Horizonte, são todas, vamos ser justos, toda a documentação do gasto, né? De hospital de campanha, não fizemos nenhum, respiradores, nós recebemos, e recebemos doações, não compramos nenhum. Então, tem gente que vai ter que explicar muita coisa aí, mas graças a Deus a Prefeitura de Belo Horizonte não tem explicação para dar, é apresentar a nota fiscal do que foi feito com honestidade, com seriedade, e nenhum contrato que eu tenha conhecimento, que passou pela CCG da Saúde, que é um grupo que sempre cuidou, há 5 anos, praticamente, da saúde de Belo Horizonte. Nenhum contrato que poderia ser emergencial foi feito emergencial dentro dessa prefeitura, tá? Nós tivemos, no mínimo, 13 concorrentes e, no máximo, 16. Muito obrigado, gente. Bom dia para todos e para todas. Os dados que nós temos, vocês já tiveram acesso, são os de ontem, né? Os de hoje não saíram ainda, mas já saiu o RT de hoje, médios, últimos 7 dias, de 0,93. Então, esses dados, com as taxas de ocupação em queda, foram os indicadores que nos levaram a sugerir, né, como comitê, ao prefeito, a liberação, a flexibilização de mais uma parte das nossas atividades na cidade. Eu queria completar a resposta do prefeito sobre a vacinação, inclusive para acalmar o coração daqueles que estão angustiados das faixas de 67, 66.
65 e 64 anos, que deveriam ter recebido já a segunda dose da vacina Coronavac e ainda não receberam. O atraso de até 21 dias, segundo o Ministério da Saúde, não traz prejuízo ao desenvolvimento da imunidade que a vacina causa. Então, não há prejuízo em se aguardar mais uns dias. Então, não há necessidade das pessoas ficarem angustiadas, telefonando ou procurando o centro de saúde. Quando a Prefeitura de Belo Horizonte, através da Secretaria Municipal de Saúde, inclui um grupo etário para vacinar, é porque temos todas as doses para completar aquele grupo. Ontem nós vimos aí uma superlotação, né, nos nossos postos de vacinação. A ansiedade das pessoas as leva a procurar o centro de saúde no primeiro dia, né, o posto de vacinação no primeiro dia, mas as vacinas começam a ser aplicadas para aquele grupo naquele dia. Não há necessidade das pessoas se aglomerarem e chegarem 6 horas da manhã, fazerem uma fila de 3 horas para vacinar. E a vacina para esse grupo está garantida. Então, as pessoas, os profissionais de saúde de 18 a 39 anos, têm as suas doses garantidas. Todos os que estão cadastrados serão vacinados. Não precisam de ficar 3 horas na fila, né? Se a fila está grande, volta outra hora. Da mesma forma, todas as vezes que nós dissermos que uma determinada faixa etária vai ser vacinada, uma determinada categoria, nós vamos começar as comorbidades, a vacinação das comorbidades na próxima sexta-feira. Não precisam ir todos na sexta-feira, né? Começa a vacinação na sexta, mas todas as pessoas que estiverem cadastradas e que estão dentro do público-alvo dessa faixa serão vacinadas, essas doses estão garantidas. Não há necessidade, então, de aglomerar, né? A gente entende a angústia, a gente entende a vontade que as pessoas estão de se protegerem, mas é importante que saibam que não há essa necessidade de ficarem lá em pé 3 horas esperando vacina, tá? Então, 21 dias de atraso não tem problema, podem acalmar a angústia das pessoas de 67, 66, 65, 64 anos, como o prefeito já adiantou. Provavelmente na semana que vem teremos recebido já doses suficientes para poder imunizar a segunda dose dessas pessoas e será amplamente divulgado com antecedência quando isso vai acontecer, tá bom? Bom dia. Só para eu passar na lista aqui, acho para vocês terão acesso também, jornalistas daqui a pouco, mas para quem já quiser pegando, vamos lá. Então, o que vai mudar disso, na verdade, é para os domingos, né? Assim, algumas alterações, basicamente, estou falando aqui dos domingos. As padarias voltam das 5 às 22. Comércio varejista de laticínios e frios, então tem não só padarias e supermercados, mas tudo que está associado a esse ramo de alimentação também, então além de açougues e peixarias, hortifruti granjeiros, esses horários de 7 às 21 horas, a gente está retomando o que estava anteriormente, né? Mini mercados, mercearias e armazéns, supermercados e hipermercados, todo o ramo detalhado de material de construção, na nossa lista ele sai separado por causa da questão de organização dos nossos quinais, então vai tinta, solventes, materiais de pintura, lojas de material elétrico, material hidráulico, vidros e ferragens, madeireira, material de construção em geral, então todo o ramo de material de construção que está na lista do nosso serviço essencial, lá atrás ele volta a abrir também, para ser permitida a abertura no domingo. Peças e acessórios de veículos automotores, então a ideia é tanto de material de construção como peças de veículos automotores é pelas questões das manutenções, tanto manutenções domésticas quanto também de veículos automotores, para que eventualmente no domingo, enfim, possa acessar esse serviço. Não há uma grande demanda de serviço nesse sentido, é muito setorizado as lojas que resolvem abrir no domingo nesse ramo de material de construção. As bancas de jornais. Agora, e clubes de serviço e lazer também sem restrição de horário, então a partir de sábado os clubes de serviço poderão já abrir sem qualquer restrição de horário.
que mais? Serviço de alimentação. Então, o que muda no serviço de bares e restaurantes é que de 11 às 16 horas foi para 11 às 19 horas, mas mantido de segunda a sábado, conforme informou o prefeito, o domingo continua fechado. Mas, enfim, segundo a avaliação, a gente continua tendo uma queda agora. Essa semana, as nossas quedas estão sendo um pouquinho mais velozes que na semana passada. No ano passado estava caindo muito devagar, né, os índices tanto de ocupação de leito quanto o RT ele ficou bastante estável. A semana a gente está acompanhando um pouquinho mais de velocidade, mas um pouco só a mais, mas está caindo, continua em progressão, então novas possibilidades serão discutidas pelo comitê também, juntamente com o prefeito, para avaliar eventuais flexibilizações. Basicamente é essa a lista. Eu acho que eu não pulei nada, está tudo aqui. É isso. Eu acho que daqui a pouco tem uma nota para a imprensa também à disposição, para divulgação, e vocês poderem acompanhar detalhadamente. Ok? Só teve uma idade, eu estava conversando com o Dr. Jackson aqui, a idade sobre internação, né? Acho que a última conta que a saúde também fez, a gente estava com média de internação de 42 anos de idade, coincidentemente é a mesma idade do ator falecido. Então, se eu estou tratando de média de 42, para cada um mais velho que está lá dentro, tem outro bem mais jovem também, então a gente está ficando na média de 42 anos de idade hoje, as internações em Belo Horizonte. Rede Minas. Bom dia, secretários. Secretário Jackson, agora os bares e restaurantes aqui em Belo Horizonte terão um novo horário e funcionarão também, seguem funcionando de segunda a sábado, mas, no entanto, a gente vê muitas pessoas aqui de Belo Horizonte indo procurar esses serviços em outras cidades vizinhas que não possuem o mesmo horário de funcionamento. Há a preocupação de vocês com esse trânsito de pessoas, com essas pessoas continuarem indo nesses estabelecimentos em outras cidades e também a necessidade de se unificar os horários com as cidades da região metropolitana? Muito obrigado. Essa é uma das justificativas pelas quais não se faz lockdown, né? Não há como você bloquear a ida da pessoa de um município para outro para desenvolver essa ou aquela atividade. Então, isso nos preocupa sim, tanto que há uma orientação do prefeito para que permaneçam em atividade as blitz com etilômetros nos limites da cidade, né? E isso vai continuar a funcionar desse jeito. A gente tem sim essa preocupação, claro, mas a gente apela para o bom senso das pessoas. Eu esqueci de um ponto aqui, o prefeito colocou, as feiras de rua, né? Então, na verdade, a gente falando também a partir do sábado, as feiras de rua que ocorrem na cidade também, elas estarão liberadas, né? Então, não só a Feira Rips, mas o Bernardo Monteiro, enfim, as outras feiras realizadas na rua, em espaço aberto, serão liberadas. Podemos seguir com as perguntas? Ainda sobre a pergunta, é importante que as pessoas se conscientizem que as medidas não farmacológicas, o uso da máscara, o distanciamento social, a higienização das mãos, sejam rigorosamente observados. Então, se você está num boteco, põe o distanciamento entre as mesas, as pessoas têm que ficar protegidas, né? Você pode tirar a máscara, dar uma mastigada, tomar um golinho e põe a máscara de novo, né? Para poder usufruir do momento da conversa. Então, não é chutar o pau da barraca, gente, né? Não é, a liberação acontece, nós entendemos a necessidade dela acontecer, a socialização é bem-vinda, é útil, é boa para a nossa sanidade mental, mas com responsabilidade, porque o preço a se pagar depois é muito alto. Como o secretário André disse, a nossa média de idade caiu, né? À medida que nós conseguimos vacinar as pessoas mais velhas, elas estão protegidas, né? E o número de pessoas mais velhas vacinadas tem caído muito vertiginosamente, e os grupos etários mais jovens, não só por não terem sido ainda vacinados, mas também pela característica dessa cepa P1, né, estão sendo mais comprometidos, ficam mais tempo internados, demandam mais tempo de CTI, né, e isso explica, talvez, o grande tempo de ocupação que a gente tem aumentado, né, que a gente tem observado na cidade. Diário do Comércio.
Bom dia, eu não sei se a minha pergunta seria para o André ou para o Fleury. Eu queria saber um pouquinho mais sobre esses 250 milhões que vão passar pela Câmara, que o prefeito falou, e também se a gente já tem alguma medida, algum balanço daquele pacote de medidas que foi anunciado em fevereiro, né, do ponto de vista financeiro, se já tem algum impacto aí no reaquecimento da economia da cidade, na abertura de novos negócios. Bom dia a todos. As medidas que nós anunciamos em fevereiro, elas são complementares exatamente com esse pacote que a gente mandou através do projeto de lei, porque as taxas só podem ser revogadas, canceladas ou reduzidas através do projeto de lei. Os preços públicos, esses sim, a gente editou decreto, na época a gente divulgou esses valores, só que, evidentemente, esse impacto econômico ele nos fez sentir, porque houve necessidade de fechar as atividades outra vez, né? O pacote que está hoje na Câmara, ele é um pacote que, além da questão relacionada às taxas, nós estamos propondo também uma moratória de todas as dívidas de 2020, de todos os grupos, não só de pessoas jurídicas, incluindo as pessoas físicas. Por isso que a gente fala, esse valor chega a 259 milhões de reais, já está tramitando lá na Câmara, nós já nos reunimos com os representantes da Prefeitura junto à Câmara, já nos reunimos também com representantes do comércio, para que possamos tentar agilizar o andamento desse projeto, que vai evidentemente impactar, porque à medida que a gente vai reduzir o custo do empreendedorismo, ou seja, das atividades em todas as áreas do comércio de Belo Horizonte, isso obviamente vai permitir que as pessoas possam usar os seus recursos para aplicar nas suas atividades finalísticas. Então, esses projetos estão lá e, obviamente, que esse impacto se dará na medida que a cidade estiver funcionando e que as atividades estejam funcionando. Mas agora nós dependemos da Câmara para aprovar esses projetos, como bem disse o prefeito, projetos esses que são únicos exclusivamente de interesse da sociedade civil. A Prefeitura está abrindo mão de receber valores significativos e permitindo que aqueles valores das dívidas em 31/12 de 2019, em 31/12 de 2020, inclusive todas as dívidas inscritas em dívida ativa, possam ser renegociadas sem juros nem correção monetária. Rede TV. Secretário, boa tarde a todos. São duas perguntas. Eu gostaria de saber quando que a vacinação da vacina da Pfizer vai começar aqui em Belo Horizonte. E a outra é, sabendo que domingo é o Dia das Mães, a decisão de não abrir os bares e restaurantes aos domingos é por conta disso? É para evitar esse tipo de aglomeração nessa data comemorativa? Não, na verdade é só pelo aumento, pela gradação da abertura, como a gente fez a outra vez, né? É uma preocupação, sim, também, claro, que como uma data que também é uma data que tende a ter alguma aglomeração, essa é uma preocupação grande que a gente tem. Se todo mundo observar o que a gente passou no último Réveillon, sabe o que aconteceu com a cidade, né? A gente teve um pico em 15 de janeiro, foi bem maior do que o pico de julho. Então, esses encontros domésticos, quando as pessoas estão relaxadas dentro de casa, é uma preocupação. Então, chamar as pessoas para a rua, né, assim, fazer esse convite, é sempre uma preocupação grande também para movimentar mais a cidade. Tanto na questão dos bares e restaurantes, como também domésticos. Por isso, como a gente não tem nenhum controle sobre a atividade doméstica das pessoas, fica esse recado. A gente tem como ir até onde vai a ação do poder público. Mas a intenção é fazer essa gradação paulatina, que a gente está com uma taxa de incidência ainda alta, né? O que é isso, senhor? Os infectologistas podem explicar bem melhor do que eu, mas a quantidade de gente circulando contaminada por 100 mil habitantes ainda é uma taxa bem alta aqui na cidade, está em torno de 420 pessoas por 100 mil habitantes a cada 14 dias circulando em Belo Horizonte. A gente olhar no pico de julho do ano passado, a gente teve 280. Então, a gente ainda está com um nível de circulação do vírus bastante alto na cidade e não temos uma folga grande ainda no sistema hospitalar. A gente ainda está na faixa vermelha dos leitos de UTI.
Então, com o nível de circulação de vírus altos dessa forma, qualquer deslize nosso pode retornar rapidamente para um possível fechamento, pelo fato de ter uma grande ocupação hospitalar. Então, é mais por causa disso, para fazer esse aumento paulatino e a gente poder acompanhando semana a semana e a cada 15 dias, para que a gente não tenha, já dado que nossa folga é pequena, é pouca margem de leito de hospital e ainda muita circulação de vírus, é um tempero complicado para a gente lidar agora. A vacina da Pfizer, as 50.300 doses que chegaram, já vieram com um endereço exclusivo para comorbidades. Então, todas as pessoas que serão vacinadas com comorbidades, a partir de amanhã, receberão a vacina da Pfizer. Qualquer outro grupo que pleiteie receber a vacina da Pfizer, não receberá, porque ela já veio com essa destinação exclusiva. Bom, se me permite, só uma observação, eu acho que, reforçando o que o André acabou de dizer, essa flexibilização que está acontecendo agora, ela segue as mesmas regras que foram postas desde o princípio do ano passado. A primeira fase da flexibilização, mostrava uma tendência de redução que se manteve. Teve um discreto aumento na semana anterior. Nós postergamos essa flexibilização para agora. A tendência continua de redução de número de internações, a velocidade da epidemia diminuiu, está abaixo de 0,9, né? Mas é uma estabilização e uma tendência de queda ainda muito no alto, né? O André colocou muito bem, nós temos cerca de 400 casos por 100 mil habitantes. Isso é muito elevado, o risco é muito alto ainda, né? Mas com essa tendência de queda. Ficou muito fácil para todo mundo entender, né? Velocidade de transmissão, ocupação de terapia intensiva, ocupação de enfermarias. Nós temos uma variável importante nesse momento, uma negativa, que é a circulação de uma cepa mais agressiva, uma cepa mais transmissível, né, que é a cepa P1. Não fica atrás a cepa P2, que também, ambas predominam na cidade. Entretanto, nós temos do lado positivo as vacinas que estão caminhando, né? Então, a discussão para fazer essa flexibilização, ela é constante, ela ocorreu ao longo da última semana, né? E não é fácil a gente tomar essas decisões, mas nós contamos com a compreensão, né, de todo o setor comercial da cidade para entender esse momento, e as pessoas, né, cada pessoa é responsável por fiscalizar a si mesma, e os empresários responsáveis por por fiscalizarem o seu próprio negócio com muita responsabilidade, para que essas idas e vindas sejam cada vez mais raras e que o processo de flexibilização ocorra de forma progressiva e estabilize. Então, isso não é responsabilidade só nossa, mas é responsabilidade de cada pessoa nessa cidade, né? Então, esse é um ponto fundamental. E é uma cidade que vem dando exemplo para o país e mostrando que nós não precisávamos de ter e de estar caminhando para quase 500 mil de mortes nesse país. Se esse processo fosse feito de forma responsável por quem deveria no país, certamente, né, nós não estaríamos na situação que nós estamos. Então, é importante que a cidade entenda que tem que manter essas medidas e todo o cuidado possível para que nós evitemos essas idas e vindas no processo de flexibilização.
Bom dia, Daniela da Band. Só mais uma dúvida em relação à Pfizer, né, destinada às comorbidades. Tem alguma orientação para guardar segundas doses dela? E também a questão do armazenamento. Ela tem um armazenamento diferente, né? Se esses locais, esses postos estão com esses refrigeradores, se ela tem uma temperatura diferente. A vacina deve ser armazenada a menos 80 graus e depois de distribuída ela pode ficar até 5 dias a menos 8. Então a gente tem, os postos são escolhidos, não são todos os centros de saúde que usaram a vacina. A relação dos centros de saúde que aplicarão essa vacina da Pfizer pode ser encontrada lá no site da prefeitura, né, no portal. Então a gente teve o cuidado de armazenar de acordo com as normas, sempre seguindo as normas. A outra pergunta qual que era? Segunda dose, se vai ser guardada ou não? Não, a ordem é usar toda a remessa para a primeira dose. E a recomendação dessa nota técnica é que essa segunda dose seja aplicada igual a da AstraZeneca, com 12 semanas. O tempo? Eu queria, enquanto ele não chega, eu queria esclarecer uma pergunta que me é feita várias vezes, porque aparece lá no vacinômetro que estão disponíveis 80 e tantas mil doses da Coronavac. Existe uma defasagem temporal entre a aplicação da dose e o lançamento no programa. Isso depende da disponibilidade de internet, às vezes no centro de saúde, onde está, no posto de vacinação. Muitas vezes a internet não é disponível, então o lançamento é feito depois. Então a dose que está distribuída lá e que ainda não foi aplicada, não é que ela não tenha sido aplicada, ela não foi lançada ainda no programa, no PI, no SI-PNI, tá? Então é por isso que parece que tem dose sobrando, não tem dose sobrando, a aplicação só não foi lançada ainda. Bom dia, secretários, bom dia a todos. Primeira pergunta é sobre a taxa de incidência, que o André havia se referido há pouco. Qual foi o pico dessa taxa em Belo Horizonte, né? A gente já teve um número maior que os 400 hoje. Qual foi o pico a taxa de incidência por 100 mil habitantes? Foi 520. 520 por 100 mil habitantes em 14 dias. Tá. A outra pergunta é sobre a biblioteca pública, por exemplo. Tá. Pode ir? A biblioteca pública, por exemplo, não funciona desde o início da pandemia quase, né? Tem alguma previsão sobre a reabertura desses espaços culturais em Belo Horizonte? Olha, da mesma forma como nós temos responsabilidade com as escolas, esses espaços culturais implicam em aglomeração. Então, com uma circulação de vírus, com uma incidência dessa de 420 por 100 mil habitantes em 14 dias, nesse momento, todas as atividades que puderem principalmente em locais fechados, que puderem não ser flexibilizadas, não serão. Só mais um para o secretário da Fazenda. O Calil falou durante a coletiva sobre a questão do caixa da prefeitura, das dificuldades, né? Muitos gastos aí acumulados nesse último ano. Eu queria saber como que está a situação das finanças atualmente. Na verdade, a preocupação do prefeito ela tem bastante sentido, porque no ano passado o governo federal ele repassou recursos tanto para os estados quanto os municípios para que fossem utilizados para a Covid. Foram valores significativos, só que a partir de dezembro do ano passado o governo federal não repassa mais valores para despesas com Covid, ou se repassa os valores são muito pequenos. A gente hoje, com leitos de Covid, ou seja, com despesas relacionadas com a Covid, a Prefeitura está gastando em torno de 43 milhões de reais por mês. Além disso, como também foi dito pelo prefeito, para que a gente possa continuar apoiando os alunos da rede municipal e também pessoas que estão em condição de pobreza quase que absoluta nas periferias da cidade, a gente distribui por mês 275 mil cestas básicas
que custam em torno de 27 milhões de reais por mês. Esses valores são pagos desde abril do ano passado, maio especificamente foi o primeiro mês que a gente pagou, e continuam sendo pagos, e nós continuamos distribuindo todos os meses para essas famílias 275 mil cestas básicas, além dos kits de higiene. Então, obviamente que esses valores pressionam o caixa da prefeitura, que a gente procura administrar, e nós estamos adotando uma série de medidas para que nós possamos continuar distribuindo as cestas básicas, pagando as despesas relacionadas com a Covid e todas as demais despesas da prefeitura, e o nosso planejamento é para que a gente chegue ao final do ano com todas as despesas pagas, o salário dos servidores em dia, e que a gente possa, na medida que haja a redução de leitos de Covid, com a vacinação, a gente obviamente vai ter um fluxo menor de despesas por mês. Mas hoje essas despesas giram nesta ordem. 43 milhões de reais por leite de Covid são pagos com recursos do caixa da prefeitura, e também as cestas básicas da ordem de 27 milhões de reais, que também são pagos pelo caixa da prefeitura, e que não estavam no nosso planejamento orçamentário para o ano de 2021. Estamos aqui no dia a dia, tanto a Secretaria da Fazenda quanto de Planejamento, administrando o nosso caixa e o nosso orçamento para que a gente evite chegar ao final do ano sem recurso para pagar as despesas de caráter geral da Prefeitura. Itatiaia. Doutor Jackson, acredito que uma dessas perguntas seja para o senhor. O setor de bares e restaurantes está questionando, porque eles fizeram uma demanda de abertura até às 9 da noite, estão abrindo até às 7. Segundo eles, essas horas fazem muita diferença. Eles queriam equiparar o horário de funcionamento dos shoppings. Queria saber por que a decisão foi manter só até 7 horas da noite. Eles também reclamaram também em relação ao domingo. Segundo eles, domingo do Dia das Mães é o domingo mais movimentado. Foi esse motivo que para eles seria o principal para a abertura, que para a Prefeitura foi o principal para poder manter o fechamento. O fato do movimento é altíssimo em bares e restaurantes no Dia das Mães. Eu vi que um colega fez pergunta similar, mas só para reforçar. Uma segunda pergunta talvez seja para a Ângela, ou talvez para o André também. Há alguma perspectiva de ampliação da faixa etária de alunos que podem ter aulas presenciais em Belo Horizonte nos próximos dias? Como é que está isso? Doutor Jackson, voltando para o senhor, os setores vão tentar, de alguma forma, reverter essa situação, os bares e restaurantes, até domingo. Você acha que tem alguma chance de mudar o que foi anunciado hoje para o domingo do Dia das Mães? Olha, a nossa preocupação sempre é evitar que as aglomerações aconteçam. Nós entendemos a necessidade que eles têm de funcionar, mas nós sabemos que quanto mais tempo o bar fica aberto, as pessoas vão perdendo todos os seus freios, né, à medida que vão bebendo. Então, o uso da máscara para de acontecer, as pessoas começam a falar alto e a rir e se aglomerar mais, um passa para a mesa do outro. Então, é uma tentativa de evitar que aconteçam as aglomerações. Nesse momento, nós sabemos que esse é o ponto, junto com as festas privadas, né, as reuniões familiares, esse é o ponto de maior transmissão. Nós estamos, como já foi dito aqui, 420 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, essa é uma transmissão altíssima ainda. Nós entendemos a necessidade de flexibilizar alguma coisa, mas não é possível flexibilizar tudo. Nós queríamos, o ideal é que a gente conseguisse abrir 24 horas, né? Pudesse ficar tudo aberto 24 horas, isso não é possível nesse momento, né? Então, as coisas vão acontecendo na medida da possibilidade da gente abrir. É uma questão de responsabilidade e de ir flexibilizando devagar, para não corrermos o risco daqui a 10 dias fechar de novo. Não adianta a gente abrir agora e daqui a 10 dias fechar de tudo de novo. Então, quanto mais devagar a gente for, melhor, e essa ideia foi exatamente a tentativa de evitar que tenhamos que fechar de novo lá mais na frente. Certamente não haverá. Estado de Minas. Somente sobre as escolas, né?
A gente teve esse debate ontem, na verdade, o que a gente vai fazer, e o comitê também, acompanhar junto com a cidade qual vai ser esse impacto, né? A gente não deu para enxergar com clareza, a rede pública voltou na última segunda, muitos pais e alunos vão decidindo aos poucos a colocar, então eles vão esperar 1, 2 ou 3 semanas para poder voltar com as crianças na escola, então a gente ainda nem conheceu ainda a completude da quantidade de crianças e o movimento na cidade. Então, isso é dependente de um acompanhamento e de um estudo ainda, não tem prazo definido para a gente poder fazer esse retorno. Então, tanto os infectologistas, como o Dr. Jackson, a Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde da Prefeitura, junto com a Secretaria de Educação, vão estudar esse tema conforme a gente fizer esse movimento nas próximas semanas ou nos próximos meses, se for o caso. Estado de Minas, tá? Bom dia novamente, bom dia secretário. Minha pergunta vai diretamente para o senhor. Gostaria de saber se a Prefeitura de Belo Horizonte já trabalha com alguma hipótese relacionada a uma possível terceira onda. Já há conversas relacionadas a isso, já alguns ex-membros do Ministério da Saúde já afirmam esse medo. Vocês, de alguma maneira, já se posicionam, trabalham em relação a isso? Muito obrigado. Obrigado pela pergunta importante, né? Eu já disse aqui mais de uma vez que a gente trabalha sempre pensando que vai acontecer o pior cenário, mas esperando ardentemente que aconteça o melhor cenário. Então, com o andar da vacinação, a gente espera que essa terceira onda não aconteça, mas o nosso planejamento é que, se ela acontecer, nós teremos insumos, teremos leitos, teremos pessoal disponíveis para fazer frente a essa possibilidade. Então, nós trabalhamos sim com essa possibilidade, mas esperamos ardentemente que ela não aconteça. Mas, 98, você quer falar antes? Eu só queria aproveitar para não deixar passar um tema que eu acho extremamente importante ser dito. Dentro dessas ideias de intermitências, ou seja, restrições e flexibilizações, reforçar a fala do Carlos e do Jackson, que se você vai com responsabilidade flexibilizando, você tem menos chance de ter que retroagir e voltar a estaca zero. Então, às vezes, é algo doloroso, principalmente para aqueles que estão ansiosos em logo reabrir, mas a médio e longo prazo é uma estratégia protetora do próprio comércio, do próprio negócio. E algo que eu acho que foge um pouquinho do tema, mas que eu gostaria de transmitir a todos, porque essa é uma pergunta recorrente e que acho que é importante ser esclarecida. Belo Horizonte, na sua intermitência, dentro de um certo protagonismo de fazer esses movimentos, conseguiu ter uma taxa de mortalidade muito baixa em relação a outras capitais. E hoje nós temos no país um número muito alto, um número absurdo de mortes. Eu acredito que se nós tivéssemos um sistema de coordenação nacional mais homogêneo, certamente nós poderíamos ter menos mortes. Se a vacina fosse mais agilizada, também teríamos menos mortes, mas temos ainda que entender que essas pouco mais de 400 mil mortes poderiam ser muito mais, se não houvesse esses movimentos fragmentados, mais locais, de restrição. Então, eu concluo apenas deixando esse recado, porque às vezes as pessoas acham que, por termos 400 mil mortes, essas restrições não adiantaram, elas não tiveram efeito, não tiveram impacto. Não, poderia ter sido melhor se nós tivéssemos, repito, um sistema mais homogêneo nacional de controle. Mas podem ter certeza, milhares e milhares de mortes, além das que já ocorreram, foram evitadas por esses movimentos restritivos. Belo Horizonte
repito, tem um cenário até confortável quando se compara com a média nacional. Mas se não fosse essa cooperação da população, essa resiliência de todos, em atender esse chamamento, na sua grande parte, na sua grande maioria, de responsabilidade, de cidadania, muitas outras mortes teriam acontecido. Incontáveis mortes. Então podem acreditar que esses movimentos são movimentos que salvam muitas vidas. Antes da pergunta do colega aí, é o seguinte, bom dia a todos e todas. Eu queria voltar a essa questão da terceira onda. Realmente há uma expectativa no Brasil que a gente tenha essa terceira onda. A gente, claro, como o Jacques falou, a gente trabalha com essa perspectiva, mas torcendo para que ela não ocorra, né? Tem as variáveis aí dessa cepa que está circulando, tem uma questão nova, não é nova, que é a questão do outono e inverno, que aumenta a transmissão de vírus respiratórios, outros que não a Covid, né? E os dados que a gente tem visto dos outros países, vamos pegar 4 países, exemplos de Uruguai e Chile, na América Latina, são os países que mais vacinaram proporcionalmente, chegando a 30% da sua população. Uruguai e Chile, principalmente Uruguai, está numa situação pior que a do Brasil em casos por 1 milhão de habitantes, porque eles flexibilizaram antes da hora, né? O Chile, mesma coisa, Chile até mais vacinados do que no Brasil, eles também tiveram mais casos nessa segunda onda agora do que no ano passado, mesmo com a vacinação, né? Nos Estados Unidos, vários estados nos Estados Unidos que flexibilizaram o uso da máscara, também esses estados lá nos Estados Unidos estão mantendo a epidemia que está caindo, né, por causa da vacinação, mas tem ainda um rabo, ainda uma cauda longa dessa epidemia nos Estados Unidos. E 2 outros países, ao contrário, Vietnã, Nova Zelândia e um pouco o Japão também, que não vacinaram. Você pega a vacinação de Nova Zelândia e Vietnã, é mínima, é negligenciável. E lá eles controlaram a epidemia. Então veja que parece paradoxo, né? É isso aqui, ó. Né? Lá eles usaram o mascaramento facial. Então eu falo isso para dizer o seguinte, que nós temos, mesmo com a vacina, que está chegando infelizmente a conta-gota, né? Mesmo chegando com a vacina aí, nós vamos ter que manter essas medidas não farmacológicas durante muito tempo, talvez até no início do nosso verão desse ano. Então é importante as pessoas entenderem isso, que não dá para tirar a máscara nesse momento. Para tirar a máscara, a população tem que estar em torno de 70% a 80% dessa população vacinada. Então isso é muito importante que a população entenda isso. Né? Que esses nossos protocolos sanitários, né? A Ângela já está aí, eles se tornam protocolos pedagógicos. Né? Nós ensinar os nossos alunos, todo o nosso corpo docente, da importância desse aqui. Isso vai ficar durante muito tempo. Então, pelo menos até no final desse ano, a gente vai ter que usar máscara e mostrando, só para finalizar, que esses países que eu falei, eles enfrentaram e venceram a pandemia com medidas não farmacológicas. Eu cito 2, Nova Zelândia, Vietnã, posso falar da China, Japão, por exemplo, também, que conseguiram isso. Então é importante a gente ir mais, só para agora terminar, nós sempre proteger o nosso sistema de saúde. Nessas 2 métricas que fala que a taxa de ocupação está caindo, isso é ótima notícia, mas é quase que uma métrica administrativa. Nós não podemos mobilizar esse tanto de leito hoje só para a Covid, sendo que tem outras doenças acontecendo. Alguma coisa vai ficar desequilibrada aí. Então nós temos que manter a proteção do nosso sistema de saúde também. Tá? Muito obrigado. E aí uma coisa para todo mundo pensar, porque o raciocínio é o seguinte, a demanda era abrir bares e restaurantes até 22 horas, né? E nós resolvemos permitir que isso aconteça até às 19 horas. Por quê? É preferível correr um risco maior de fechar daqui a 10 dias, daqui a 2 semanas, abrindo até 22 horas, porque as pessoas vão aglomerar, ou correr um risco menor e abrir até às 19 horas. Na minha opinião, é infinitamente preferível abrir até às 19 horas e não fechar de novo, ou ter uma possibilidade menor de fechar, do que abrir até as 22 horas, daqui a 10 dias, 2 semanas, tem que fechar de novo. 98 é a última. Boa tarde, minha pergunta é para o Dr. Jackson. Falando um pouco aí sobre, eu queria saber, inclusive, sobre a falta da segunda dose da Coronavac, o que nós sabemos, que nós apuramos junto à Secretaria Municipal de Saúde, de que hoje vocês têm guardados cerca de 10 mil doses, né? E que faltariam mais 16 mil para atender o público de 67 anos.
Me falaram que as doses, os frascos, estão vindo de São Paulo, do Ministério da Saúde, faltando uma dose, com 9 doses. Essa reclamação também foi feita por algumas prefeituras do interior do Paraná e o Instituto Butantan alegou que as pessoas, na hora de usar a vacina, usar o líquido, não estão aproveitando o frasco inteiro. Eu queria saber qual que é a justificativa aqui da Prefeitura de Belo Horizonte e se vocês já entraram em contato com o PNI para comentar sobre isso, como é que vai, porque foram pagas essas doses, né, faltantes. Como é que vai ficar acertado isso aí junto à Prefeitura, com o PNI e com o Butantan? Já foi enviado um ofício ao PNI comunicando que realmente vem alguns frascos com 9 em vez de 10 doses. Isso é real e não há desperdício de dose ao perfurar o frasco para retirar a dose. Isso não acontece, essa desculpa, na minha opinião, é uma desculpa esfarrapada, né? Então, o que tem acontecido é frascos com menos doses do que deveriam. Isso, inclusive, levou a Anvisa a pensar na possibilidade de uma mudança na bula do produto, né? Isso está sendo discutido lá na Anvisa, isso não é da nossa governabilidade, obviamente, né? Obrigado. Ok, gente. Obrigado. Bom dia para todo mundo. Pessoal, o release está ficando pronto, então logo fique pronto, a gente vai encaminhar para todo mundo por e-mail, BH Notícias, beleza?